Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para... Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, O Senhor Jesus tem uma mensagem de fé para falar ao nosso coração nesta noite. Eu quero que você ouça atentamente esta palavra. Amém? Eu quero que você ouça e você veja, você vê o que Deus está falando conosco aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Amém? Hebreus 12. Deus diz que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meias provações. Amém? Ele diz que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meias provações. Amém? Temos que imitar. E que exemplo é esse? Que exemplo é esse de Cristo que devemos imitar em meias provações? Porque Jesus não desistiu, mesmo sabendo que muitos de nós nos dias de hoje iríamos desistir de muitos propósitos da nossa vida, mesmo sabendo que muitos de nós nos dias de hoje iriam negar a Ele, muitos de nós, Ele sabia que muitos de nós iriam agir de maneira incorreta no Evangelho, mas mesmo assim Ele foi perseverante e não desistiu. E quando foi para escolher entre edificar a nossa vida e nos salvar e destruir a terra, Ele preferiu edificar a nossa vida e nos salvar. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui agora. A palavra de Deus está dizendo aqui agora. Portanto, também nós, visto que tem nos arrodeado tão grande nuvem de testemunhas, tem arrodeado a nossa vida grandes nuvens de testemunhas. Está vendo? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que transnamente nos assedia. E Deus está dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa que está proposta para a nossa vida, que nós temos que correr com perseverança e não desistir? Nós não devemos desistir da salvação, da vida eterna, a qual muitas pessoas já desistiram. Nós não podemos desanimar ou parar pelo meio do caminho, porque é tempo do Senhor, é tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo está às portas. O Espírito Santo está pedindo, está clamando. E quantas são as pessoas que têm desistido, parado pelo meio do caminho, porque chegou uma luta, chegou uma dificuldade, e ela não valoriza a salvação. Ela acha que o recurso que ela recebe de Deus, que é acrescentamento de Deus, vai servir para salvar a vida dela. E outras que desistem porque houve uma afronta na casa do Senhor,
ou mesmo houve uma perseguição, como disse lá na parábola do semeador. Como disse lá na parábola do semeador, a semente que foi semeada, né, ali no meio do espinheiro, que veio a angústia, a perseguição, e ela desistiu. Ela desanimou, ela parou pelo meio do caminho, ela desistiu por causa da angústia e da perseguição. Saiba de uma coisa, nada pode parar você de buscar Jesus, salvação, vida eterna. Nada pode te parar. Você não pode deixar, você não pode permitir. Você não pode permitir nada nem ninguém te parar, porque a sua salvação, a sua alma com Deus só depende de você e Deus. É você e Deus. Só depende de você e Deus. Não depende do homem. Não depende do fulano, do Beltrano. Não depende daquela pessoa que é seu parceiro, sua parceira. Né? Não depende do seu marido, da tua esposa. Não depende do teu filho, do teu neto, ou teu genro, tua sogra. Não depende deles. A sua salvação depende somente de você e de Deus. É você e Deus, é a sua vida com Deus. Por isso que ele diz assim no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque quem inventou a fé foi Jesus. E quem também vai consumar ela é Jesus. Ele disse lá no Apocalipse 21, capítulo 21, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Entendeu? Então ele principiou a fé, ele também vai aniquilar. É tanto que Pedro citou ali dizendo, uma palavra ali dizendo que ia trabalhar até o fim da fé dele. E trabalhou até o fim da fé dele. E ele quer, eu quero que vocês também trabalhem com Cristo, perseverem com Cristo, até o fim da vossa fé. Pedro dizendo, ali na primeira epístola de Pedro. Então, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e firme e forte para salvar a alma. Por isso que ele quer que nós olhemos firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, nosso, né? Autor e consumador da fé. Olha somente para ele, não olha para o homem. Esses dias nós estávamos falando de uma palavra assim que diz, maldito o homem que confia no homem. Temos que confiar no Senhor Jesus. E ele disse, bendito o homem que confia no Senhor. Está vendo? Então diz aqui no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está vendo? Não fazendo caso da ignomínia. Está vendo? Ele suportou a morte de cruz que ele não precisava, se ele quisesse. Se ele quisesse desistir, ele podia desistir. E ele ia continuar sendo esse Deus verdadeiro e poderoso que é. Amém? Mas ele preferiu passar para obedecer à voz de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele para morrer por nós. Para salvar a nossa vida. Então ele preferiu morrer na cruz. Não fez caso da ignomínia. E está sentado à destra do trono de Deus. Está vendo? Ele foi glorificado. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está na frente. Ele está na frente. Então, se nós também seguir, olhar firmemente para o que ele fez, ao invés de olhar para o que as pessoas fazem para nós, não olha para o que as pessoas fazem para você, não. A Bíblia diz que você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que estava prevista para ele, ele passou foi dor, gemeu. Como disse o profeta Isaías, ele fez moer. Ele foi pisado, né? Humilhado, massacrado, moído. O que estava previsto para nós, ele recebeu para ele o castigo que nos trouxe paz. E hoje você tem paz.
Ah, pastor, faz tempo que eu não tenho paz, né? Faz tempo que eu não tenho paz. Então recebe Jesus Cristo na sua vida. Recebe Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Ah, mas eu já recebi. Recebe de novo. Recebe de novo, aí. Porque se ele estivesse dentro de você, você teria paz. Porque a Bíblia diz em Romanos 5, justificado, pois, mediante a fé, tenha paz com Deus. Se você for justificado mediante a fé, se Jesus está com você, você está em paz com Deus. Você tem que ter paz com Deus. Tem gente que está em guerra com Deus. Você sabia disso? Tem gente que está em guerra com Deus. Aí, as coisas não dão certo para ela ou para ele. Ele fica dizendo, ah, Deus não me ajuda. Que Deus é esse que não me ajuda? Que Deus é esse que prefere ajudar o fulano e não ajuda a mim? Ele está em guerra com Deus, ele não está em paz com Deus. Porque a pessoa em paz com Deus, ela fala, o Senhor tem razão. Obrigado, Senhor, por essa luta, essa dificuldade. Se não fosse essa dificuldade, eu não estava te buscando. O homem que está em paz com Deus, ele fala isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Ainda que não tenha feito ainda. Mas temos que agradecer. Porque Ele pagou por nós. Ele pagou por nós. Então disse aqui no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Está vendo? Considera isso. Considera isso. Nós, adversário dele, e ele lutou em favor de nós. Veja se tem alguém que se identifica como adversário seu e vai te ajudar. Veja se tem. Veja se tem alguém que se identifica como seu adversário número 1 e você vai ajudar ele. Veja se tem. Claro que você não vai ajudar. Ele é o seu adversário número 1, você vai fazer de tudo para atrapalhar ele, porque você é homem, é ser humano. Mas Jesus não. Jesus, mesmo sabendo que nós era, oponente, que nós éramos os oponentes dele, nós estava ali, como inimigo dele, e ele ainda deu a vida por nós. Ainda deu a vida por nós. Tá vendo? Considera, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Tá vendo? Nós era a oposição dele. Nós estávamos indo para o lado oposto. E ele disse aqui, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Tá vendo? Você tem que considerar isso aqui. Porque senão você não vai ter força para lutar até o sangue. Senão você não vai ter força para lutar até o sangue. Amém? Porque ele disse, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. No versículo 4 ele disse. Por quê? Porque se nós não olhar firmemente para o que Jesus fez, não vai ter força não para lutar até o sangue. Porque é necessário lutar até o limite. É necessário a gente lutar até o limite. Nós não fomos feitos para desistir, ou para parar pelo meio do caminho, ou porque recebemos uma palavra ruim de alguém, ou porque recebemos algo de alguém que a gente não gostou. Não foi assim que Deus mandou a gente ser. Amém? Quando a gente era disciplinado pelo nosso pai, que estava ali, como a palavra de Deus está dizendo, que daqui a pouco você vai ouvir, nós fazíamos, obedecíamos, porque ele estava ali presente ali. E nós temos que obedecer ao nosso Pai Celestial, o nosso Pai também, nosso Pai Celestial, e aquele que se identifica como um pregador da palavra de Deus, que está ali como um pai na fé. Nós temos que também atender, não fazer o que está fora da palavra. É atender. O que é atender? É atentar porque ele está pregando através da Bíblia Sagrada.
Amém? E não negligenciar a nossa salvação por causa do nosso eu. Ah, mas eu li a Bíblia, eu entendi assim desse jeito, eu entendi daquele outro. Se não fosse necessário, Deus não levantaria profetas e sonhadores, homens de Deus, para pregar, para falar da palavra de Deus. Amém? E ele disse assim, ó: estáis esquecidos da exortação que discorre, né, da exortação que como filho discorre convosco, aquela que está escrita em Lamentação 3:11, que ele disse lá: filho meu, não menospreza a correção do vosso Senhor, nem desmaiei quando por eles és reprovado. Ele está falando daquela exortação que diz lá em Lamentação não, Provérbios, né? Não é Lamentação, Provérbios, no capítulo 3, versículo 11, que diz a exortação do filho, né? Porque Deus, ele exorta, ele fala, né? Ele corrige a quem ama, né? E está dizendo aqui, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Tá vendo? Ele açoita o filho a quem recebe. Ele recebeu você, ele está na obrigação de te corrigir. Ele está na obrigação de te açoitar também, se você andar no caminho errado, se você também andar no caminho incorreto. Você sabe por que a maioria das pessoas ela desiste? Por quê? Porque ela pensa que ela vai entrar no Evangelho do Senhor, ela vai entrar na igreja e ela vai ser aquela pessoa lá, aquela pessoa que só o degrau da escada dela só vai para cima. Ela só consegue subir. O degrau da escada ela vai subindo e o degrau vai apagando embaixo. Ela não tem obrigação de descer. Entendeu? Então ela desiste, ela vai subindo, né? Daqui a pouco ela está abençoada. Quando ela vê as coisas declinando, ela começa a se desesperar. Mas se ela fizer uma reflexão da vida e ver de onde que Jesus tirou ela, ela vai saber que ela está no lucro. Ela vai saber que ela está no lucro. Porque com Jesus ninguém perde. Com Jesus nós só ganha. Voltando lá na palavra, ele diz lá no versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Tá vendo? É para a disciplina que perseverais, Deus vos tratar como filhos. Tá vendo? É para a disciplina que Deus ainda persevera. Tá vendo? Em nos tratar como filho, tá vendo? Se fosse outro, já tinha desistido. Isso aí não é filho meu, não, isso é rebelde, né? Porque tem pessoa que não está com a cabeça muito nas coisas de Deus, não. Está com a cabeça lá na lua. E em vez de estar com a mente, com o coração em Cristo, né, está com o coração, com a mente em crise, em dificuldade. Ah, minha luta! Tem gente agora que vai assistir, vai ouvir essa mensagem e vai ver que tem razão, o Espírito Santo tem razão. Porque ela fica vivenciando a luta dela. Ah, minha luta, ninguém conhece minhas lutas, ninguém conhece os meus problemas. É por isso que não me vê na igreja. Como que problema? Mas na igreja não é para solucionar os problemas. Quando está doente e está perto de morrer, não vai no hospital? Por que quando o espírito está morrendo, a pessoa não se levanta e não vai na igreja também vivificar o espírito? Aí fica reclamando, se lamentando. Aí depois começa a colocar a culpa de um e de outro. Ah, eu não estou indo buscar o Senhor por causa de fulano. Ah, eu não estou indo por causa de Beltrano. É mentira. É mentira. Para de mentir. Para de enganar você mesmo. Porque o Espírito Santo é sábio. É inteligente. Ele é professor. Ele ensina. Ele instrui. Ele não vai te ouvir da maneira que você está vivenciando a sua vida. Coloque a sua vida na direção de Deus, que Ele vai te ouvir.
Inclina os teus ouvidos ao Senhor e ouça que Ele vai passar a te ouvir. Não adianta você ficar jogando a culpa do que deu errado na sua vida nas costas de ninguém. Porque Deus não é desse jeito, Ele não vai te receber desse jeito. Peça perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa que você fica culpando, porque é melhor para você. E entregue os teus caminhos a Deus de verdade. Ah, mas eu já entreguei, então continua, persevera, porque Deus é perseverante. Ele diz que, olha, ele diz no versículo 7, é para a disciplina que perseveras, Deus vos tratar como filho. Deus persevera para te tratar como filho. Ele disse, pois que filho há que o pai não corrige? Está vendo? Qual filho que o pai não corrige? Qual é esse filho que o pai não vai corrigir? Tem que corrigir. Ele disse, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Está vendo? Você vê que tem um monte de filho abandonado lá na Cracolândia. Tem bastante filho abandonado lá na Cracolândia. Mas por quê? Porque os pais foram corrigir, eles não aceitaram. Aí, em vez de ficar na casa como filho, virou bastardos. É isso mesmo. Tá cheio de filho por aí nos vícios das drogas, da bebedice. Tá cheio de filho por aí que teve um relacionamento errado, se envolveu, foi para cadeia, tá preso, porque não ouviram a voz dos seus pais. Não ouviram. Não seguiram a disciplina dos seus pais. E quando os pais corrigiam, eles diziam que estava errado. E agora certo está eles, sofrendo açoite, outros no meio da rua lá que não conseguem se libertar, sozinho, e a sociedade bombardeando. Uns falam que são malandros, outros falam que são gente boa, mas uma coisa eu sei, que se nós, homens de Deus, povo de Deus, orar por eles, Deus ainda coloca na vida deles a salvação e tira dali daquele lugar de perdição. Se nós orarmos, se nós unirmos a fé, ao invés de criticar, ao invés de ficar falando, desfazendo, e orarmos por eles, Deus é poderoso para resgatar aquele povo dali. Amém? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque só oração. Só oração. E disse aqui, no versículo 8, no versículo 9, perdão. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Está vendo? E então viveremos? Quer dizer, não devemos obedecer a palavra pregada pelo pastor, pelo sacerdote, pelo profeta que seja? Não temos que estar em submissão também por aqueles que são disciplinadores com a palavra de Deus? Atendendo? Então temos que atender para viver bem, porque quando você estava na casa do seu pai, você que atendeu direitinho, que respeitou direitinho, hoje é cidadão de bem. Hoje está bem. Mas você que não atendeu direitinho, olha o exemplo aí, onde que você está? Você está dizendo, se eu soubesse, eu tinha obedecido meu pai e a minha mãe. Está vendo? Assim também é a palavra de Deus, o povo da igreja. Se eu soubesse, eu tinha atendido o que o pastor falou. Então atenda o que o homem de Deus fala. Atenta para a palavra de Deus. Atenta para as escrituras. E ele diz no versículo 10, pois eles nos corrigia
por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da vossa santidade, tá vendo? Deus nos disciplina para a gente ser participante da santidade dele. Deus não disciplina você para você ser um santão, ou ser aquele santo como ele, não. Ele te disciplina para você, pelo menos, participar da santidade de Deus. Amém? Pelo menos fazer a sua parte, participar da disciplina, participar da santidade de Deus. Como Jesus foi santo, ele quer que nós imitamos também a ele. Jesus não parou de ir visitar os irmãos. Jesus não parou, de andar de cidade em cidade pregando. Jesus não parou, de conversar com as pessoas que não eram crentes. Você sabe disso? Jesus andou no meio do povo e nós temos que andar também. Amém? Mas não podemos fazer o que eles fazem. Esse é o disciplina e o exemplo de santidade de Jesus. Jesus andou no meio dos bebedores, dos beberrão. Jesus andou no meio de todo mundo, mas ele não fez o que as pessoas fizeram. Essa é a diferença. Ele diz aqui, versículo 11: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, tá vendo? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, tá vendo? Aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Deus vai fazer justiça na sua vida. Se você seguir a disciplina, se você receber essa palavra no seu coração e colocar em prática, Deus, ele vai fazer justiça em seu favor. Ele vai te abençoar. Ele vai te entregar uma resposta na sua vida. Ele vai te entregar. Amém? E ele disse: por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos tropegos. Está vendo? Levanta a sua cabeça. Tenha fé. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, vocês são servos de Deus, são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então levanta a cabeça. Vamos prosseguir. O nosso alvo está lá, está na frente, não está para trás. Para de ficar olhando para o seu passado. O seu passado não vale mais nada, não. Você não vai conseguir reverter ele. O que importa agora é o seu presente. É daqui para frente, daqui por diante é o que te importa agora. Viva o daqui por diante. Esquece o passado, esquece. Viva o presente e espera o futuro melhor para a sua vida. Amém? Viva o presente e espera um futuro melhor para a sua vida. Porque é assim que Deus quer que você vive. E ele disse, para terminar aqui, para finalizar, ele disse: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Está vendo? Nós que estamos na presença de Deus, temos que fazer caminho reto, para que as pessoas não vejam a gente errando e venham errar. Está vendo? É isso que ele está falando. E antes eles sejam o quê? Curados. Ao invés de errar, eles vão querer acertar. Porque nós temos sido exemplo e temos andado no caminho do Senhor. Por isso Deus está falando: vamos andar no caminho do Senhor. Vamos permanecer, prevalecer na fé. Amém? Amanhã nós celebramos a Santa Ceia às 18 horas, 6 horas da tarde. Amanhã estarei aqui participando da Santa Ceia com todos aqueles que vai nos acompanhar. Você que de repente não pode estar indo na tua igreja, participar da Santa Ceia. Amém? Participa aqui conosco, em nome de Jesus. De repente está distante, ou você mora num lugar, um lugar
que é sítio, você não vai conseguir chegar na tua igreja, ou você que é membro da Igreja Missão do Filho, continua conosco, participando da Santa Ceia. Amém? Um dia nós chegaremos até você, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que Jesus já está aí. Jesus já está aí, seu José. Jesus já está aí, Benedito. Jesus já está aí também, Sebastião. Jesus também já está aí, seu José. José Carlos. Jesus também já está por aí. Todo lugar onde você está. Aonde você estiver, Jesus está aí. A igreja pode até não estar ainda, né? Mas está sim, através do Facebook, nas lives. Amém? Está chegando na sua casa, na sua vida. E o melhor de tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está com você. Ele anda com você. Ele caminha com você.